Bom, pessoal, quero pedir para que vocês possam pegar um papel e uma caneta, tá? Então, você que ainda não tem acesso a um papel e uma caneta, eu quero que você possa pegar esse papel, essa caneta e deixar aí do seu lado, porque a gente vai precisar desses dois recursos aí para hoje à noite, tá? Todo mundo aí já buscou papel e caneta? Pegando aí seu papel e sua caneta, a gente pode prosseguir, certo? Então vamos lá. Dá um sinalzinho aí, você pode ver que na sua tela e na sua parte do aplicativo, você tem aí a mão, você tem um joinha para poder mostrar para mim que você ou terminou o exercício que eu vou passar, ou que você pegou papel e caneta. Então, todo mundo pegou papel e caneta, só dá um sinalzinho aí para mim, porque ele vai ser extremamente importante para o nosso processo, ok? Bom, agora que vocês pegaram papel e caneta, tá aí com não só papel e caneta nas mãos, mas também a expectativa e o ânimo para a gente poder começar. Eu quero chamar você a prestar bastante atenção na nossa aula de hoje. Nós vamos caminhar aqui em 3 encontros e sendo hoje o nosso encontro focado na mente, tá? Então, hoje você inicia essa jornada do Chega de Andar em Círculos como ponto de partida. Entenda que aqui hoje a gente não vai resolver todos os seus problemas, né? Mas a proposta aqui é você começar a encontrar o fio da meada para assim ter, como a gente está colocando aqui, seu ponto de partida na sua caminhada. Então vamos começar o nosso encontro de hoje online sabendo que é o nosso ponto de partida. Eu quero pensar com você, já que você colocou para mim como você está chegando, alguns colocaram que está chegando animado, outros estão chegando com nervosismo, mas também colocaram expectativas tanto da vida pessoal quanto da vida profissional. Bom, eu quero então pensar com você aqui, essa foto aí desse rapaz, esse sou eu, que você está vendo na sua tela e que você está vendo aí no slide. Eu quero compartilhar um pouquinho da minha história pessoal e quero compartilhar um pouquinho, pessoal, em momentos que eu andei em círculos e como isso que eu vou passar para você me ajuda a sair do meu círculo. Porque andar em círculo é uma coisa que, dependendo da situação que está passando, relacionalmente, profissionalmente, a gente acaba voltando nele. E para que a gente não fique no círculo, a gente vai aprender aqui recursos. Então, eu me lembro que numa determinada fase da minha vida, profissionalmente, eu fiquei andando muito em círculos. Por quê? Eu vi que eu estava mais focado, em primeiro lugar, na expectativa das pessoas do que entender exatamente os meus objetivos, os meus valores e aquilo que eu realmente queria construir para a minha vida. E um grande ponto que faz a nossa vida ficar travada, um grande ponto que faz a nossa vida andar em círculos, é a gente, eu e você, preste bem atenção no que eu vou dizer agora para você, é nós nos perdermos dos nossos valores e dos nossos objetivos. O grande ponto é que em vários cenários da vida, os nossos objetivos não estão claros e os nossos valores também não estão claros. Por isso, gente, quando objetivos e valores não estão claros, qualquer maré vai te levar. Pense comigo o seguinte, você entra dentro do seu carro e aí você simplesmente fala, eu quero fazer uma viagem. Só que você não tem clareza para onde esse carro vai. Você não acha que vai dar problema e simplesmente entra no carro e começa a dirigir. Mas se você quer ir para São Paulo e não tem uma clareza de que quer ir para São Paulo, não pega a rota para ir para São Paulo, você vai parar em uma cidade do sul do país ou do norte do país e longe de ser o destino que você imaginou. Então, por isso é tão importante a gente poder trabalhar o objetivo e os seus valores. Essa é a primeira nota que eu queria que você tomasse aí no seu papel. Eu tenho clareza dos meus objetivos, eu tenho clareza dos meus valores,
E aí eu vou ampliar as perguntas aqui. O que que eu tenho negociado em prol de agradar os outros? O que que eu tenho negociado em prol de querer ser reconhecido e acaba que eu estou aqui me vendendo e não topo aí a jornada do crescimento? Eu disparei há um tempo aí atrás, né, algumas semanas atrás, alguns dias atrás, na verdade, um e-mail para cada um de vocês, dizendo: olha, muitas vezes nós não topamos a jornada do crescimento porque ela dói. E a gente fica andando em círculos porque nós não estamos dispostos a poder enfrentar a dor do crescimento. Preste atenção, não é dor do fracasso, é uma dor do crescimento. Por quê? Porque existe período de adaptação, existe a sua própria fase da sua curva de aprendizagem, não é isso? Então, tudo isso é importante você ter em mente, porque às vezes você, por causa de uma dor ou de um desconforto, está jogando tudo para cima, ou isso tirou o seu ânimo, mas na verdade isso é parte da sua dor de crescimento, tá? Ao invés de entender simplesmente que você está andando em círculos e que não tem solução para você. Bom, então, essa metodologia que eu criei, das 7 habilidades que eu falo no meu livro, é uma metodologia para ajudar as pessoas, não com uma fórmula mágica, mas é uma metodologia para que as pessoas possam desenvolver habilidades. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Músculos para poder enfrentar os gigantes da vida. Se a gente falar de fórmula mágica, a gente está querendo aqui enganar as pessoas, porque todo mundo aqui é adulto. Agora, se a gente está falando de desenvolvimento de habilidades, é uma conversa mais madura, é uma conversa mais real e é uma conversa que realmente você começa a dizer assim, poxa, eu não sei ainda todo o caminho, não sei ainda toda a jornada, mas eu posso desenvolver habilidades necessárias para me ajudar a perseverar e buscar as oportunidades, tá? Então, nesses 3 dias, o assunto ele é amplo, eu trato esse assunto com mais profundidade no meu livro, tá? E aqui eu quero trabalhar 3 passos com você. Então, hoje quero trabalhar um dos passos, amanhã quero trabalhar outro e quinta-feira outro passo contigo. Então, para poder você ter clareza, eu quero pensar contigo o que significa andar em círculos. Andar em círculos, por exemplo, na vida relacional, significa que você não está tendo conexões bem-sucedidas. Às vezes você está com uma pessoa, debaixo às vezes até do mesmo teto, mas não sente aquele senso de pertencer, não está conectado com a pessoa. Na área relacional ainda, eu digo que os desafios é quando as pessoas estão esperando aí esse príncipe ou essa princesa encantada ou esse parceiro ideal, só que a gente sabe que isso não existe, existe parceiros e parceiras com mais conexão. Agora, andar em círculos na vida relacional, quero entrar aqui primeiro na vida relacional. Andar em círculos na vida relacional é você partir do pressuposto que um relacionamento um dia vai ser totalmente funcional. Ou quando eu falo funcional, funcionar bem. Preste atenção numa coisa. Relacionamentos precisam ser treinados. Nenhum relacionamento, seja você que está casado 5, 10, 15, 20 anos, seja você que está solteiro agora e está em busca de alguém, achar que você precisa trabalhar o relacionamento, ser sinal de um fracasso, ou você pensar assim, peraí, o fato de eu ter que trabalhar o meu relacionamento significa que não era para ser? Porque se fosse para ser, eu não tinha que trabalhar esse relacionamento. Isso é um engano. Muito cuidado. Quando você não entende que relacionamentos saudáveis têm a ver com desenvolvimento de habilidades sociais e relacionamentos saudáveis
tem a ver com você aprender a lidar com perfis diferentes, se isso não ficar claro para você, você vai andar em círculos. Tá claro que é andar em círculos na área relacional? Eu, às vezes, escuto as pessoas falando do parceiro, da parceira, do esposo, da esposa, e fala assim: ah, ele é pacato demais, ou ela é acelerada demais. E aí fica sofrendo nessa diferença de perfil. Deixar de andar em círculo na vida relacional não é mudar a pessoa que você convive. Seja no trabalho, seu colega de trabalho, ou seja a pessoa que você ama. Deixar de andar em círculo na área relacional tem a ver com trabalhar os diferentes perfis. E deixa eu dizer uma coisa para você. Trabalhar perfil, trabalhar essa relação é igual músculo, gente. Não cresce da noite para o dia. Vamos lá. Área profissional. O que significa andar em círculos na área profissional? Significa que você não alcançou um reconhecimento ou uma satisfação com aquilo que está fazendo. Aqui a gente não está vendendo a ideia ilusória, tá, de um trabalho perfeito, profissão perfeita. Não. Tudo na vida vai ter o lado bom, mas o lado desafiador. A gente está falando de maior adequação na vida profissional, tá? A gente não está falando de vida profissional perfeita. A gente está falando de maior adequação com expansão, ou seja, na vida profissional você está respondendo assim, ó, hoje eu cresci um pouco mais do que ontem. Porque quando uma vida profissional está assim, o tempo todo, você não está percebendo crescimento, nem como pessoa, e nem também como ganhos, isso tudo vai mexendo com a sua motivação, com a sua estima, sua autoestima. Né? Então, significa deixar de andar em círculos na área profissional é você passar a sentir que está crescendo hoje mais do que ontem. O que significa andar em círculos nos projetos? Seja você tentando começar aqui um empreendimento, seja você tentando aí colocar uma ideia em ação. Andar em círculo é você não ter referências para poder dar o primeiro passo. É como alguém colocou aqui, Eduardo, além da referência, eu não sei nenhum caminho. Mas aqui a gente vai aprender que deixar de andar em círculos nem sempre é você saber fazer, mas é você ter o telefone de quem sabe fazer. Porque aí você vai trabalhando a sua rede de suporte para sair do círculo. Tá ficando claro, pessoal? Então, eu defini aqui agora o que é andar em círculo, tá? Para que a gente possa, então, caminhar nos 3 passos para você deixar de andar em círculos, né? Para você começar. Lembra que eu falei hoje. Hoje é o nosso ponto de partida, tá? Esse trabalho que eu tenho feito, e eu não tenho feito ele só no Brasil, mas também no exterior, ajudar as pessoas, porque quando você está estagnado, você ficar sozinho, meu amigo, minha amiga, não é o caminho, não. Você precisa aliar com pessoas que vão te ajudar a montar a estratégia. E esse tem sido o meu papel, tanto ajudando pessoas no trabalho, na vida pessoal, aqui no Brasil ou fora do Brasil, a montar estratégias para poder sair desses círculos. Então, os 3 passos para você não ficar andando em ciclos nesse encontro que a gente está chamando de ponto de partida. Primeiro lugar, a gente vai estar falando da mente hoje. Amanhã a gente vai estar falando dos seus recursos. E na quinta a gente vai estar falando de ação. Porque ter conhecimento, mas não agir, não resolve. Certo? Então, aqui eu vou estar trazendo para você esses 3 passos, esses três desdobramentos. Certo? Agora, antes da gente poder passar para o assunto mente, eu quero dizer para você uma coisa. Toda pessoa, anota aí, toda pessoa tem um gigante emocional. A metodologia chega de andar em círculos, ela é resultado, preste bem atenção no que eu vou dizer para você, do entendimento de que as pessoas e a dificuldade das pessoas de mudar comportamento e romper não é uma questão apenas da mente. É uma questão emocional. A maior luta das pessoas para mudar comportamento, mudar aqui a maneira de ser, agir, pensar, tem a ver
com o que ela sente com relação a ela mesma. Por isso, eu quero parar o que eu estou fazendo agora para dizer, se você não tem noção do seu gigante emocional, você vai ficar dando murros no ar. Para quem, né, algumas pessoas já comunicaram aqui comigo antes, alguns de vocês já adquiriram o livro Chega de Andar em Círculos, e lá no livro, no capítulo 1, eu nomeio 7 gigantes emocionais. Para quem já leu ali o primeiro capítulo, sabe disso. Se você não sabe dar nome para o gigante, ele vai ficar maior que você. E lá no capítulo 1 eu tenho uma máxima assim, dê nome para o gigante, e ele vai ficar menor. Não vai dar para cobrir aqui agora os 7 gigantes emocionais, lá que eu chamo de personagens, mas lá no livro eu trato passo a passo. E é bacana ter isso escrito porque você vai riscando, analisando, pensando em você, olhando para a sua própria vida emocional, relacional, profissional. E eu achei tão bacana porque esses dias eu recebi aqui um relato de um marido, a esposa dele comprou, e ela deixou o livro em cima da mesa, e ela estava no 3º capítulo, e ele mandou aqui uma mensagem no meu Instagram dizendo: Eduardo, já estou aqui no 5º capítulo, passei aqui a minha esposa, porque eu estou tendo contato com os gigantes que estavam me sufocando, e o fato de eu não dar nome para esses gigantes, eu ficava dando murro no ar. Então, quando a gente está falando aqui desse gigante emocional, é importante entender o que você está aí lutando, tá? Bom, vamos lá. Vamos então para hoje o assunto, que é os 3 tipos de mente. Eu quero dizer para você que 2 tipos de mente, desses 3, vão fazer você regredir. Seja a sua vida profissional, seja a sua vida pessoal, seja a sua vida aí financeira, enfim. E existe um tipo de mente que vai te ajudar a avançar. Então, eu quero que você hoje, eu falo isso olhando no seu olho. Estou muito feliz de você estar aqui hoje, porque eu quero ajudar você a avançar. E para isso, nós precisamos começar a acessar o tipo de historinha que você conta para você mesmo. Porque dependendo do tipo de pensamento, eu coloco isso lá no capítulo, num dos capítulos do meu livro, o capítulo 3, que é Entenda a Sua Mente. Aqui a gente vai falar brevemente, mas lá eu coloco mais profundidade, entenda a sua mente. Se você não entender como ela trabalha, você vai ser refém dela. Então vamos lá? Existem 3 tipos de mente. A primeira mente é a mente, nós vamos dar o nome dele de Senhor Desistente. A maneira da mente do Senhor desistente, nós vamos entrar com mais profundidade daqui um pouquinho. Às vezes você pode até não desistir de fato da sua vida profissional, mas o seu comportamento de deixa a vida me levar é uma demonstração de que está havendo uma desistência lá no fundo. Faz sentido, gente? Então, você vai entender mais como é o modo de pensar do desistente. A segunda mentalidade é do senhor zona de conforto. O que ele quer? Ele quer isso aí que eu coloquei na tela. Um sapatinho para ele simplesmente... E eu acho interessante ter o seu descanso. Eu acho interessante porque tem uma frase que eu ouço bastante e as pessoas dizem assim: Eduardo, eu quero encontrar um relacionamento ou eu quero encontrar um emprego que me dê uma estabilidade. Essa é uma mentalidade que enfraquece. Deixa eu dizer o porquê. Nenhum emprego, nenhum relacionamento gera uma estabilidade perene. Você está colocando as suas esperanças no lugar errado. Todas as relações, os trabalhos, os esforços, os negócios vão exigir adaptações. Quer um exemplo disso? Se você lembra, há muito tempo atrás, as pessoas aqui, lembrando do nosso cenário político do Brasil, tinham o dinheiro guardado na poupança. Veio na época do Collor e
tomou toda a poupança. Cadê a estabilidade naquele momento? Você pode dizer, poxa, encontrei o amor da minha vida, só que passados 5 anos, essa pessoa ou você passa pelas suas crises de identidade. É um cenário em que, por isso que eu disse, você vai precisar de habilidades que te ajudem a trabalhar essa conexão novamente. E também na vida profissional, constantemente esse trabalho de adaptação, não é? Você vende esse produto já é obsoleto, o mercado traz outro, você tem que aprender mais sobre ele. Aí você aprende aquele produto, depois de 2 anos, aquele produto já está obsoleto. Então, requer de nós essas adaptações. Por isso, tire da sua cabeça que a vida, um dia você vai encontrar uma estabilidade. Em algum momento, você vai ter que criar adaptação. E existe a mentalidade do senhor avanço. O que é a mentalidade de avanço? A mentalidade de avanço é essa é a mentalidade de eu posso adquirir habilidades e recursos para, assim, avançar. Porque em algum momento, imagine que você é um vendedor. E aí você, como eu falei, está vendendo esse produto durante 5 anos. E de repente, surge um produto lançado nos Estados Unidos em que você não precisa nem abrir com os dedos, você pode falar e aquele produto se abre a caixa. É nova tecnologia, novo cenário, novas pessoas, novas oportunidades, tem que aprender tudo. Então, por isso que eu estou dizendo aqui hoje para você que a minha conversa é sobre você treinar o músculo, cara, treinar o músculo, mulher. Aprender habilidade e não encontrar a caixa mágica ou o pote de ouro embaixo do arco-íris. É sobre treino de habilidade, é sobre treino de mentalidade. É sobre treino também de sentimento e emoção. Então vamos lá. Baseado nisso que você já ouviu, eu quero que você escreva aí no seu papel, ou escreve no chat para mim que eu quero ter essa informação. Por que você está aqui? Escreve no chat para mim. Por quê? Porque quanto mais eu falo, mais isso vai acessando. Mais isso vai trazendo clareza, ou mais vai trazendo perguntas e confusão, dependendo do que eu estou falando. Por que você está aqui? Por que você tirou esse tempo? O que você resolveu estar nesse lugar e ouvindo esse cara? Anota aí para mim. Diz. Para parar de andar em círculos na profissão. Para melhorar emocionalmente. Legal. Então a gente está falando aqui da ação de andar em círculos na profissão e também da emoção que muitas vezes está me paralisando, né? O que mais? Por que você está aqui? Porque aí eu quero. Estou aqui porque estou insatisfeito com a minha vida profissional. Eu quero parar de andar em círculos, sair da zona de conforto, me sentir realizado. Preciso de respostas. Não dá para continuar sem elas. Bacana. Por que você está aqui? Legal. Mais alguém? Vamos lá, então. Eu quero trabalhar com você essas 3 mentes, certo? Para descobrir para onde de fato devo ir e desenvolver minhas habilidades. Muito legal. Quero só trazer aqui uma palavra de esperança para vocês. Nem sempre a gente vai conseguir ver todo o caminho. Mas o que você estava precisando, imagina você no alto mar, nadando, afogando, sem ter nenhum recurso, e a ilha está lá na frente. Você precisa, às vezes, de uma boia para você respirar e falar assim, peraí, enquanto eu recobro, eu vou aqui trabalhando os meus músculos, trabalhando as minhas pernas, trabalhando os braços, para assim eu poder ter uma direção, caminhar em direção. Então vamos lá, vamos entender a mente dos desistentes, a mente da zona de conforto e a mente do avanço? Porque se você entender como essa mente trabalha, você já vai começar a perceber, tá, aonde a sua mente pode estar sendo o seu vilão. Então, só lembrando que não existe mágica, eu quero mais uma vez
Porque deixar de andar em ciclos está relacionado com a sua mentalidade de desistente, zona de conforto ou avanço. Agora, independentemente do seu estado atual, fique tranquilo. Eu estou aqui para ajudar você a evoluir se você se comprometer. Preste bem atenção, alguns vão desistir de hoje até quinta-feira. Só que eu quero convidar você que não quer desistir, você que precisa entender esses aspectos, tanto da mente quanto dos seus recursos, e também como criar metas, para você poder sair desse círculo, tá? Vamos entender os 3 níveis das mentes em detalhe. Paul Stoltz entrevistou, um norte-americano, 100 mil pessoas, olha que interessante isso, para descobrir por que algumas delas tinham sucesso e outras permaneciam estagnadas. Analisou como essas pessoas se comportavam com as adversidades do dia a dia e ele criou, gente, um negócio chamado QA. Não tem o QI, não tem o QE, né? Que é o quociente emocional, ali, de inteligência emocional. Então aqui você está falando de quociente de adversidade. Como que a sua mentalidade, a sua mente lida com os problemas do dia a dia? Então, ele fez dando aqui o crédito para ele dessa pesquisa, ele entrevistou essas 100 mil pessoas para descobrir por que algumas tinham sucesso ou não. E ele percebeu que isso tinha a ver com a mentalidade dessas pessoas. Tá? Lembra que eu falei? Os desistentes? Quem são eles? Eles têm aversão a riscos. São profissionais que não suportam o peso da escalada profissional. Anote isso daí. Aversão a risco. A primeira mentalidade que enfraquece a mentalidade do desistente, ele não quer arriscar. Ele fica pensando assim, ó, será que vale a pena o esforço? Eu preciso desenvolver uma relação a 2? Eu achei que a gente encontrava pronto. Não. Relacionamento com a pessoa que você ama é preciso desenvolver. Se você não quer arriscar, você vai desistir. Vida profissional. Eduardo, eu quero dar espaço, mas eu tenho aversão a isso. Não quer dizer que você não vai ser prudente. Preste bem atenção na diferença. Prudência é diferente de aversão a risco. Tá? Então, as pessoas que têm uma mentalidade de aversão a risco, elas desistem. Os exemplos citados lá pelo pesquisador encontrava-se muitos funcionários públicos e acadêmicos da vida geral. Por quê? Porque são caminhos que a gente vai dizendo assim, opa, peraí, esse emprego ou essa jornada vai me dar aqui estabilidade. Não é? Quantos funcionários hoje públicos eu atendo que querem deixar de andar em círculos? Porque depois de 10 anos, falou, Eduardo, eu achei que isso me dá estabilidade, tá, me dá uma garantia aqui de um salário, mas a minha satisfação comigo mesmo não tá boa. Ou professores também que eu atendo da universidade, dizendo assim, eu gostaria de, entretanto. Então, é importante entender que os desistentes têm aversão a risco. Então, o que eles têm também? Que é o coeficiente de adversidade baixo, ou seja, lidar com a adversidade baixo, desistem com facilidade e justificam e mudam de metas. Anota isso no seu papel. Justificam e mudam de metas. A mentalidade que fica se justificando o tempo todo não deixa você avançar. Ela vai te deixar em círculo. Tá claro, gente? Eu sei que eu vou falar algo aqui, pode parecer forte, né? Mas no sentido de sair do círculo. Que todas as vezes que a gente está andando em círculo, a gente criou algum tipo de justificativa para nós evitarmos a dor do crescimento. A gente criou uma historinha que justifica assim, ó, tá vendo? Por isso que você fica aqui. Porque você quer justificar a dor do crescimento, justificar a não entrar na jornada do crescimento. Então vamos lá. Agora vamos para o que a gente está chamando aqui do zona de conforto. Olha só, ele quer só a fogueirinha, quer aí ficar debaixo da sombra e dentro aí dessa tenda.
Quem são as pessoas com mentalidade de zona de conforto? Elas estão buscando, anota essas duas palavras, pessoal, muito importante. Buscam segurança e previsibilidade. Eu não estou dizendo que isso não é saudável. Um negócio precisa de previsibilidade. Uma casa saudável precisa de previsibilidade. Só que segurança e previsibilidade virou um Deus para a pessoa, né? O relacionamento não expande, a vida profissional não expande. Não, eu quero chegar aqui, montar minha tenda e pronto. Então, se pergunte aqui hoje, até que ponto eu, ao invés de buscar o meu crescimento, eu estou buscando segurança e previsibilidade? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem está andando em círculo achou previsibilidade. Que tá, ó, previsível. Cuidado, porque às vezes a gente está tão buscando previsibilidade que o relacionamento fica morno, o trabalho fica morno. Agora, se você buscar crescer, você vai se jogar uma proposta comercial diferente, você vai se arriscar para fazer uma apresentação no trabalho, você vai lançar aqui um novo produto, você vai se arriscar. Então, previsibilidade vai gritar para você, assim, não mexe com isso não. Não vale a pena o esforço. Cuidado, tá? Na mente. Então, esse tipo de mente não te deixa prosperar. Então, essas pessoas da zona de conforto, da mente na zona de conforto, não fazem nada mais do que o suficiente. Perdem a motivação facilmente e, com isso, preste bem atenção nessa palavra, suas capacidades atrofiam. Em caso de risco, os campistas, né, essa pessoa que fica acampada aí, sempre ficam em cima do muro. Presta atenção. Quando você está andando em círculo, não parece que a sua capacidade está atrofiada? Né? Por quê? Porque em muitos cenários pode ter ido buscar só a previsibilidade e esqueceu aqui do crescimento. Mas vamos lá. Essas pessoas estão buscando segurança, local tranquilo, grama fofa e zona de conforto. Então, só para você entender o que é o alimento dessa mente. O que é o alimento dessa mentalidade. Então, pensando nos 3 níveis de pessoas, a última aqui é a mentalidade do avanço, que eu quero fazer um exercício com você. A mentalidade do avanço são aqueles incansáveis na sua jornada. Os que não desistem nunca, os que estão sempre em busca de desafios, os que se recusam decididamente a fazer parte da média geral. Os alpinistas, né? Vamos colocar aqui um S, ou os de mentalidade de avanço, que eu estou te usa a palavra alpinista, confrontam as adversidades, transformando em oportunidades para si mesmo, enquanto os demais continuam pensando em novas possibilidades. Preste bem atenção na diferença aqui. A pessoa de mentalidade de avanço, ela pega a adversidade e faz assim, ó, opa, adversidade, eu vou te abrir, porque aqui dentro tem uma oportunidade. Tá claro? A mentalidade que não é de avanço, ela fica pensando assim, ó, ih, difícil demais abrir essa caixa, deixa eu ver se vem outras caixas aqui passando pela rua. Ela não enfrenta o desafio. Ou ela não entende que o desafio tem resguardado nele uma oportunidade de crescimento. Você que está querendo crescer na sua vida profissional, sei que você está estagnado, está parecendo que está sem esperança. Entretanto, vamos pegar agora esse material que você tem e trabalhar esse material aí. Porque daí tem recurso. Esse é meu assunto de amanhã. Então vamos lá. Essas pessoas, elas querem o novo, elas buscam desafios e elas ressignificam a dificuldade. Elas ressignificam a dificuldade. Né? Eu me lembro aqui que, certa vez, na época mesmo da pandemia, nós tivemos um grande desafio, porque como houve o isolamento, uma parte do meu negócio eu tive uma queda financeira bem considerável. E aí foi nesse momento
que eu entrei em contato. Lembra que eu falei, se você não sabe o que fazer, liga para a pessoa que sabe? Você tem o telefone dela? Eu comecei a ligar para alguns contatos meus. E falei, olha, um dos meus braços aqui de trabalho tá com horas abertas por causa da pandemia, os encontros presenciais diminuíram. Você tem algum projeto para a gente trabalhar junto? Trabalhamos junto num projeto e colhemos junto os recursos. Gente, eu vou dizer para você, no dia do lockdown, eu recebi a ligação de todos os meus clientes dizendo assim, Eduardo, vamos interromper o contrato, vamos interromper o contrato, vamos interromper o contrato. Aquilo foi me dando uma angústia no meu coração. E de repente, essa voz divina, né, dentro de mim dizendo assim, Eduardo, ressignifica isso. Lembra do que você fala. Você não sabe fazer o que fazer? Você tem um telefone de quem sabe. Começa a ligar para possíveis parceiros. Então, as pessoas de mentalidade de avanço, elas buscam ressignificar, não é? Só que aí você vai precisar enfrentar esse gigante emocional seu que eu falei lá atrás, tá? E o que são esses gigantes emocionais? Lembra que eu falei no meu livro, capítulo 1 do Andar em Círculos, as suas inseguranças. As suas inseguranças são os seus grandes gigantes emocionais. Insegurança de não ser amado, insegurança de não ser reconhecido, insegurança de não dar certo. E aí você pode trabalhar isso a fundo lá no capítulo, porque eu quero fazer do livro, porque eu quero fazer aqui um exercício com você, tá? Para saber onde você está. Se você está nos desistentes, zona de conforto ou avanço nesse momento. Quero que você pegue o seu papel e a sua caneta, faça essa tabelinha aí no seu papel. Ali na linha de cima, escreva CRAD e faça desse jeitinho aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou dar um tempinho para vocês, tá? Desenhe. Eu preciso que você desenhe exatamente isso aí no seu papel para o exercício dar certo. Pronto? Ok, bacana. Vai me dando um sinal aí se vocês já fizeram. Legal. Agora que vocês já desenharam, eu vou levantar perguntas para vocês e vocês vão responder, tá? Numa escala de 1 a 5. Preste bem atenção. Opa, peraí. Eu quero que você faça um pacto comigo e com você. Não responda baseado no que você quer ser. Responda baseado no que você tem percebido de situação atual e real. Tá? Vamos lá. 1. Você sofre uma dificuldade financeira. Esse é um exemplo. Até que ponto você consegue exercer influência sobre essa situação? Número 1, sendo nenhuma, Eduardo, eu não consigo exercer nenhuma influência. E 5, total. Eduardo, eu consigo exercer toda influência. Então, assinale de 1 a 5. E aí, por exemplo, imagine que... E coloque aqui na sua tabela. Imagine que você respondeu 2. Vai lá no número 1 e coloca 2. Desse jeitinho aí que eu estou ajudando você, tá? Que tipo de influência é essa? Você influenciar, algum tipo de influência para você aí sair dessa dificuldade financeira, né? Então, você está sofrendo uma dificuldade financeira. Qual influência, até que ponto você consegue exercer influência sobre essa situação? De 1 a 5. É feeling, tá? Joga aí um feeling, um sentimento que você tem.
Então, você escolhe o número e coloca lá na sua tabela. No meu exemplo aqui, vamos supor que eu coloquei 2. Aí eu vou lá e escrevo 2 na minha tabelinha. Escolheu? Escreveu? Vou passar aqui agora para o próximo. Posso passar? 2. Você não foi promovido. Até que ponto você se sente responsável por melhorar essa situação? Não fui promovido. Até que ponto eu me sinto responsável por melhorar essa situação? Eduardo, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso, ou eu sou totalmente responsável? De 1 a 5, coloque aí a sua percepção. E depois, jogue lá no número 2, na sua tabelinha. No meu caso aqui, vamos supor que eu coloque, não, Eduardo, não fui promovido. A culpa é do meu chefe, né? A responsabilidade é dele, ele que não quis me promover. Então, não é responsabilidade nenhuma minha. Aí eu joguei aqui, número 2. Tá claro? Alguma dúvida? Vou deixar para você pensar. Você não foi promovido. Até que ponto você se sente responsável, por melhorar a situação? Marca aí. Posso passar para o próximo? Você foi criticado por um grande projeto que acaba de concluir. Pode ser você que ser criticado pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu chefe. Você foi criticado por alguém. As consequências dessa situação atingem vários aspectos da sua vida ou limita-se a essa situação. Então, alguém criticou você. Isso atinge acaba afetando, seja honesto com você mesmo, acaba afetando relacionamento com seu esposo, acaba afetando relacionamento com seus irmãos, ou não, ficou só naquela situação mesmo da crítica que eu recebi, ou aquilo vai ecoando emocionalmente em você. Posso passar para a próxima? Você apaga sem querer um e-mail importantíssimo. Ele é importante mesmo. As consequências dessa situação afetam o seu dia ou elas passam depressa? Você apaga, sem querer, um e-mail importantíssimo. As consequências dessa situação afetam todo o seu dia ou elas passam depressa? Diz para mim. Escreve aí na sua tabela, tá? O número que você está escolhendo precisa ser jogado lá para aquela tabelinha que você desenhou. Próximo. As pessoas reagem de maneira desfavorável às suas ideias mais recentes. Você teve boas ideias, mas as pessoas não estão favoráveis a elas. Até que ponto você consegue exercer influência sobre essa situação? Nenhuma influência, Eduardo. Eles não gostaram da minha ideia? Ou influência total? Qual é o número que você escolhe? Próximo. Alguém a quem você respeita, pode ser seu grande amor, seu chefe, seu colega de trabalho, ignora sua tentativa de discutir um assunto importante. Você quer discutir um assunto importante, mas essa pessoa acaba te ignorando. Até que ponto você se sente responsável por melhorar essa situação? Poxa, Eduardo, eu não me sinto que a pessoa que me ignorou
Responsabilidade nenhuma. Ou não, peraí, eu sou totalmente responsável. Escolhe o número e joga lá para a sua tabelinha. Próximo. O projeto de alta prioridade em que você está trabalhando foi cancelado. Seu projeto no trabalho, ou seu projeto na vida pessoal, ou seu projeto amoroso, né? Acabou, foi cancelado. Isso atinge todos os aspectos da minha vida ou limita-se a essa situação? Escolha aí um número e jogue na sua tabela. Vamos pro próximo? Você não consegue tirar as férias necessárias. As consequências dessa situação serão duradouras? Você pensa nisso, poxa, podia ter tirado minhas férias, poxa, podia ter. Isso fica reverberando ou isso passa depressa? Pode ser você não consegue tirar as férias necessárias, você não consegue comprar aquele carro, você não consegue pegar aquele projeto no trabalho. As consequências dessa situação não ter dado certo. Elas são duradouras, dura hoje, amanhã, depois. Como é que é para você? Ou elas passam depressa? Ou é médio? Escolhe o número. Posso para o próximo? Suas obrigações pessoais e profissionais estão em desequilíbrio. Até que ponto você consegue exercer influência sobre essa situação? Influência nenhuma. Ou influência total. Suas obrigações pessoais e profissionais estão em desequilíbrio. Sua vida está desequilibrada pessoalmente e profissionalmente. Até que ponto você consegue exercer influência sobre essa situação? Eduardo, não consigo exercer influência. Eduardo, eu consigo exercer influência total. O que você consegue hoje, tá? Então, escolha um número e jogue lá na sua tabelinha. Próximo. Seu local de trabalho está com carência de pessoal. Até que ponto você se sente responsável por melhorar essa situação? Responsabilidade nenhuma, Eduardo, isso aqui tem mais a ver com RH do que comigo. Ou sou totalmente responsável. Ô, Eduardo, estou desempregado. Isso não se aplica. Aplica, imagine que você está num trabalho, tá? E aí acontece essa situação. Até que ponto você se sente responsável por melhorar essa situação? Isso não é da minha responsabilidade. Ou isso é totalmente da minha responsabilidade. Escolha um número e jogue na sua tabelinha. Próximo. A caminho de um compromisso importante, já casamento ou uma reunião, todos os sinais que você passa estão vermelhos. As consequências dessa situação vão atingir vários aspectos da vida. Aí briga com o marido, briga com a esposa, briga com o namorado, briga com a namorada, ou limita-se àquela situação. Atinge vários aspectos da vida, ou limita-se apenas a essa situação. Escolha um número e jogue lá
na sua tabela. E a última pergunta, deixar você responder. Depois de procurar por toda parte, você não consegue encontrar um documento importante. As consequências dessa situação serão duradouras, fica o dia inteiro em cima daquilo, ou passam depressa. Você não encontra o documento, tá? Escolhe o número e joga lá na tabela. Bom, agora que você fez aí esse exercício, eu quero caminhar com você no resultado dele, tá? A proposta desse exercício foi ajudar a perceber qual tipo de mentalidade está aqui sendo trabalhada no dia a dia. Então vamos lá. Lembra que eu falei para você poder fazer essa planilhazinha aqui, essa tabelinha? Agora você vai, debaixo dessa tabela que você desenhou, desenhar outra aqui. Total C, total R, total A e total D. Desenha, que a gente vai somar. Então, eu preciso que você desenhe isso daqui debaixo dessa tabela que você fez aqui. Quando vocês acabarem de desenhar, me dá um sinal, tá? Para eu prosseguir aqui com o exercício. Ok? Vamos lá. Então, primeiro, você vai somar assim, descendo, entende? Então, ó, soma essa mais essa e dá um resultado lá embaixo. Aqui, tá vendo? Soma assim, ó. Só essa coluna, soma a coluna C. Me pediu aqui para eu repetir a 7, depois eu volto lá. Vamos lá. Soma as colunas C. Agora você vai somar a coluna R, assim. Tá claro aqui? Soma a coluna A e soma a coluna D. E aqui embaixo tem que dar resultados, né? Porque você está somando assim, para somar desse jeito. X, Y, Z e W. Somaram? Se vocês forem bons de matemática, né? Eu sou matemático, sou meio lento. Então, depois que somou, soma coluna C, coluna R, coluna A e coluna D. Você vai ter um resultado aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. O que você vai fazer com esse resultado? Você vai somar ele aqui, ó. X mais Y mais Z mais W. Soma o seu aí. Isso aqui é aqueles testezinhos que dá os, eu gosto bastante, porque ajuda a pessoa a visualizar, ter clareza, né? Soma aí, X mais Y mais Z mais W. Somaram? Vamos lá. Agora que, não precisa jogar a resposta aqui ainda não, vamos lá. Aí,
você, depois de somar, multiplica por 2. Achou que não ia aprender matemática aqui hoje, hein? Eu treinar matemática aqui hoje? Vocês estão aí colocando os conceitos de matemática à prova. Multiplicou por 2? Esse seu resultado vai nos ajudar a entender qual mentalidade está operando aqui. Vamos lá. Primeiro, de 75 e abaixo é uma mentalidade que a gente está chamando de desistente. O que acontece? Entenda que isso aqui não é para rotular você, tá? Muito pelo contrário, toda pessoa ela tem a possibilidade de trabalhar essa mentalidade. Então, o grande foco é: existe um cenário em que a vida está bem exaustiva, difícil, você está sentindo o seu mundo complexo, caótico e desafiador. Então, é esse sentimento de Eduardo, eu quero desistir mesmo, né? Se você está de 76 até aqui, 107, é o que a gente está chamando de uma zona de conforto, ou seja, é possível que você saia bem nas adversidades, contudo, quando nas dificuldades você está se sentindo esgotado demais e com um fardo maior que necessário. Então você está andando em círculo mesmo, você está assim, estou cansado, estou esgotado, estou andando em círculo, e aí é esse tipo de cenário aqui está deixando você acampado, estagnado na situação. E se você deu isso daqui de 108 a 120, são aqui, é possível que você seja um bom solucionador de problemas, você encara e supera as dificuldades, as adversidades de todas as magnitudes, só que aí você ainda pode treinar as suas habilidades e caminhar em crescimento. Eu fiz uma promessa para vocês aqui hoje, tá? E aqui, olha só, o Rodrigo está dizendo: Eduardo, sensacional, fez todo sentido, o resultado do meu caso é 82. Exatamente. E, Rodrigo, você falou para mim que estava lá naquele cenário de andar em círculos, né? Por quê? Porque você está percebendo um cenário de adversidade, não está conseguindo observar oportunidades nisso. Na verdade, esse cenário de adversidade tá drenando a sua energia, entende? E ao invés de te impulsionar. Então, baseado nisso, eu queria que a gente pudesse. Você vai conhecer aqui um plano de ação para a gente se posicionar gerando transformação, tá? Então, hoje eu quero trabalhar com você a sua mente. Lembra que você vai. E a gente vai estar trabalhando isso aqui nos 10 minutos finais do nosso curso aqui de hoje. Preste bem atenção. Eu prometi que você saia com a ferramenta, tá? Eu vou chamar ela de reconfiguração mental do CRAD. Então, o post-it ele vai usar isso daqui e a gente vai trabalhar na sua mentalidade, na sua maneira de pensar, o seu controle, a sua responsabilidade, o seu alcance e a duração. O que é duração? Até quando você vai ficar andando em círculo? Não dá, né? Então, eu quero trabalhar esses 4 aspectos. Essa ferramenta, você vai tirar uma foto no final do nosso encontro, que você vai levar ela para sua casa. Eu fiz essa promessa e eu vou cumprir a minha promessa. Para quem recebeu os e-mails e para quem está no grupo de WhatsApp, eu disse: vocês vão sair dali com uma ferramenta. Você vai imprimir essa ferramenta, vai pregar isso na sua geladeira, vai pregar isso ali do lado da sua cama. Por quê? Porque é importante você entender e desenvolver uma mentalidade aonde você aprende e percebe que você tem controle sobre algum, não sobre todos os cenários, mas alguns você tem controle, e você vai apertar os parafusos do que você tem controle. Às vezes tem coisa na sua mentalidade que você está falando que não é uma responsabilidade sua, mas é. Eu não estou falando de culpa, tá? O furacão passou na minha cidade, derrubou as casas da cidade. Não é minha culpa. Mas é minha responsabilidade ajudar a reconstruir as casas. Fui sair de casa e começou a chover. Não é minha culpa, mas é minha responsabilidade levar uma sombrinha. Então entenda que responsabilidade não é culpa.
Responsabilidade é, opa, eu posso agir nesse cenário. Alcance. Até quando, até onde eu vou deixar isso chegar? Tá? E duração, até quanto tempo eu vou permitir esse andar em círculo. Então vamos lá. Controle. Você vai fazer duas perguntas. O que está fora do meu controle? O que está fora do seu controle não tem o que você fazer. Você não vai mudar seu chefe. Você não vai mudar o presidente da associação tal. Então, aqui é o que eu posso influenciar. Foque naquilo que você está que você pode influenciar. Né? Você vai sair daqui com essas perguntas. Olha, uma pessoa falou assim, Eduardo, não sei, eu acho que eu quero sair daqui com algumas respostas, né? Encontra-se respostas levantando-se boas perguntas. É aí que a gente vai encontrar a resposta. O que posso influenciar? Então, esse é um ponto que eu quero que você medite. 2. Até que ponto estou avançando ou recuando diante da situação? O que vou fazer como resultado dessa constatação? Ah, perdi meu emprego. Certo. Até que ponto você está avançando ou recuando? Ah, Eduardo, estou recuando. Tá, agora que você constatou que está recuando, o que é um pequeno passo que você pode dar? Pequeno passo. Tá claro, gente? Essas perguntas precisam ser feitas. Essa ferramenta precisa ser entregue para você. Alcance. Numa escala de 0 a 10, que dimensão eu estou dando a isso? Ou nós estamos dando a isso? Ah, o meu projeto não deu certo. Tá, que dimensão que você está dando para isso? Está exagerando um pouco, não? Até onde você está deixando que isso chegue? Então, essa pergunta é importante. Em último lugar, duração. Até que ponto estou deixando que essa estagnação se arraste? Quanto tempo vai levar? O que vamos pactuar? Então, ou seja, se é aí no seu relacionamento, você está vendo que está estagnado no seu relacionamento, até quando você vai deixar isso se arrastar? Quanto tempo isso vai levar? Ou você vai chegar para essa pessoa e falar, ei, peraí, a gente precisa fazer um novo pacto. Ou no seu trabalho. Até quando você vai deixar isso arrastar? Pessoal, preste bem atenção. Para começar a mudar a sua mentalidade, você precisa fazer essas perguntas, tá claro? Para fazer uma mudança de mentalidade, eu vou repetir, você precisa fazer essas perguntas. Tira uma foto dessa tela, eu vou até me tirar da tela aqui, porque você não precisa tirar uma foto minha, né? Mas tira a foto desse quadro. Isso tem que estar no seu telefone. Isso tem que estar ali na sua vista, em casa. Porque aí, a hora que você estiver recuando, você fala, opa, peraí. Isso aqui também é minha responsabilidade, eu não posso recuar disso não. Muito do andar em círculos é porque a gente joga para o outro. Tirou a foto? Essa é a ferramenta que eu prometi para você, que é a ferramenta que te ajuda a mudar a mentalidade, tá? Essas perguntas vão te ajudando a mudar a mentalidade, viu? E se você quer ampliar mais esse assunto para atacar suas inseguranças, toda mentalidade tem uma insegurança por trás. Eu fiquei tão feliz hoje. Eu estou acompanhando aqui um líder nos Estados Unidos e ele colocou para mim sobre o crescimento que ele está tendo. E um dos crescimentos é, Eduardo, eu estou atacando as minhas inseguranças. Ninguém consegue, gente, prosperar se não atacar as inseguranças. Tá? Eu estou deixando isso daqui. Hoje eu quis trazer uma ferramenta para a gente poder trabalhar, mas lembra que a gente tem aqui, começamos às 8h30, né? Estamos terminando aqui às 10 horas, e é pouco tempo para a gente, mas eu quero que você saia daqui com uma lição, com um direcionamento, com uma ferramenta. Mas é importante você atacar as inseguranças que alimentam esse tipo de pensamento do desistente da zona de conforto, tá?
Importantíssimo. Queria que você escrevesse para mim. Qual foi o seu maior aprendizado hoje, tá? Qual é o seu maior aprendizado? Como é que você está saindo daqui? Você entendeu as 3 mentalidades e entendeu um quadro de perguntas que vai te ajudar a atacar a mentalidade do desistente e a mentalidade da zona de conforto. Essas perguntas vão te ajudar. E recebendo essa ferramenta e essa reflexão de hoje, lembrando que a gente não termina aqui, mas a gente amanhã continua. Como é que você está saindo daqui hoje? É muito importante para mim, para saber qual é o seu maior aprendizado. O que você aprendeu aqui hoje, Eduardo? Isso aqui entrou no meu coração. Ou isso aqui, ó, tá na minha mente para eu refletir. Eu estou saindo daqui com essa pérola. Isso aqui é o que eu estou levando daqui hoje. Escreve aí no chat para eu saber o que você está levando daqui hoje. Qual foi o seu maior aprendizado desse aspecto das 3 mentes e dessas reflexões desse quadro que ajuda você a atacar essas 3 mentes. Ah, desculpa, as 2 mentes, né? Vamos lá, o Rodrigo diz: autoobservação para entender em que ponto estou. E a partir daí fazer as perguntas corretas para entender onde realmente quero chegar e traçar um planejamento para percorrer esse caminho. Perfeito, Rodrigo, isso aí mesmo. Ótimo, isso está dizendo, nos últimos dias tem pensado em desistir. Nos próximos dias eu irei atacar minhas inseguranças. Estava muito incomodado. Muito bom, cara, é isso mesmo. É isso que eu quero cada dia vocês saindo daqui. Eduardo, tô aqui desanimado, mas olha só o que eu tô ouvindo. Caramba, vou arregaçar a manga. Não tenho todos os meus problemas resolvidos. Não tenho, mas vou arregaçar a manga e ó, vou prosseguir. Preciso aprender a atacar minhas inseguranças e sair do conforto. Bacana, legal, Camila. Muito bom, muito bom, muito bom. Identificar a minha mente me dá clareza. Muito bom, Rosana. A partir disso, planejar o caminho e atacar minhas inseguranças. Legal. Rosana, você estava lá no lançamento do meu livro. Lê o capítulo 1. Pega ali o marca texto. Vai lendo e vai marcando. Lá eu coloco passo a passo quais são essas inseguranças e qual é a mentalidade de cada uma dessas seguranças. É a mentirinha que esse gigante emocional conta, e aí de repente quando a gente percebe, a gente pega aquilo como verdade para a gente e eu falo, putz, né? Gratidão, Rodrigo. Eu aprendi algo parecido com Camila, mas o mais é que preciso definir valores e objetivos. É fundamental para o progresso. E estive procrastinando nisso, grato. Isso, Sandro, muito bom. Quais são os meus valores? Quais são os meus objetivos? Aquilo que eu falei lá na frente. A gente vai jogando isso, Sandro. É verdade, a gente vai procrastinando isso. Sabe por quê? Porque a gente acha que isso não resolve, que isso não dá dinheiro, que isso não faz avançar, né? A Vanderlei tá dizendo aqui, total conhecimento da minha pessoa. Ótimo. É isso aqui que eu digo. Quanto mais você se conhece, quanto mais você, vou usar a palavra do Rodrigo, tem autoobservação, mais você vai perceber a mentalidade que está trabalhando contra você para você escolher uma mentalidade que vai agir em seu favor, tá? Ótimo. A Rosana está dizendo, estou rabiscando tudo, Eduardo. Que bom, muito bom, muito bom. Bom, pessoal, eu quero aqui honrar o meu compromisso com vocês de terminar às 10, faltam 2 minutos. Estou muito feliz sabendo aqui que vocês estão tirando os seus ensinamentos, né? E se você, por algum momento, assistiu essa aula e está se sentindo angustiado, dizendo assim, Eduardo, parece que eu quero dizer uma coisa para você. O fato de ter um lugar para processar que existe uma mentalidade, uma mente trabalhando contra você, que não é você, que às vezes a pessoa fica assim, eu sou um fracasso mesmo, mas existe uma mentalidade trabalhando, você começa a ter uma nova perspectiva dizendo assim, opa, peraí, se é uma mentalidade eu posso atacá-la, né?
E aí a gente está te dando ferramentas. Vou trazer algumas delas, mas eu amplio elas mais lá, essas ferramentas no meu livro, tá? Se em algum momento vocês tiverem interesse de saber mais como adquirir o livro, se vocês estiverem em outros estados, né? Eu passo o link para o grupo e aí você pode aprofundar nesse assunto, tá? Porque, como eu disse, é aqui um tempo que a gente tem limite, mas você pode aprofundar no assunto. Como o Wilson disse, eu vou arregaçar a manga e vou prosseguir. Não vou ficar na zona de conforto, né? Tem como trabalhar e mudar, não só a mentalidade, mas como crescer, né? Olha aqui, o Rodrigo está dizendo, Eduardo, eu vou comprar o livro assim que puder. Bacana, bacana, Rodrigo. Legal, legal, legal. E, ó, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou. O Ander está dizendo aqui, quero comprar o livro. Eu vou colocar o link aqui. Pode acessar o site e quem tiver interesse em aprofundar nesse tema, porque é atacando essas inseguranças, ele vai te dar ferramentas para você atacar as inseguranças. Amanhã eu vou trazer o nosso próximo assunto e não perder aqui o próximo tema, tá? Os seus recursos. Você acessar aí os seus talentos. Assim você produz, tá bom? Para todos, a gente vai se falando. Amanhã eu espero vocês. Não percam, hein, pessoal? Grande abraço e até amanhã às 8h30. Tchau, tchau.